Olá, como é que vocês estão? Esperando a Luna entrar aqui. Oi, Tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Vou te apresentar rapidinho para a gente começar a conversa. Você tá Falar aí no inverninho, eu tô aqui de verão. gelada aqui de volta. E aí vou explicar um pouquinho do porquê dessa live, assim, antes da gente começar. Acho que é bom dar uma explicada, né, no porquê. Primeiro que é um assunto bem tabu, assim, no sentido espiritualmente falando. Eu, né, usei cannabis assim, muito tempo, né, como eu te falei, para ansiedade. E aí, quando eu comecei um processo espiritual mais forte, assim, é, as coisas que eu li, né, sobre a cannabis nesse momento, era, você não pode, né, fumar, porque senão vai vir obsessor e tal. E esse é o tipo de educação que a gente recebe, assim, dependendo da vertente espiritual que a gente vai. Né? Em alguns momentos, óbvio, ali foi muito importante para mim parar, né, com o uso, mas por uma coisa própria, assim, que eu quis dar um reset, né, de tudo, para entender a minha energia e aí depois compreender o que esse uso queria dizer. Então, eu parei, né, 4 anos, assim, de usar qualquer tipo de substância para entender qual que era a minha energia. E aí eu percebi que, assim, eu acabei, né, nesse estudo espiritual, nutrindo um preconceito mesmo com a medicina, com as medicinas gerais, assim, né? Até os cogumelos eu tinha um pouco de receio, assim, na época, justamente porque a gente tem uma educação que ela é muito baseada, assim, no medo, né? Até na espiritualidade. Então, eu sinto, né, hoje, assim, já há um tempo nesse caminho espiritual, que a gente tem muito medo o tempo inteiro e a gente tem uma educação de medo em absolutamente tudo. Então, a cannabis, ela, né, é também um assunto que nos gera medo quando a gente está nesse caminho espiritual, porque a gente não conhece. E eu sinto que a gente tem medo das coisas porque a gente não conhece as coisas, a gente não entende o que são, né, as coisas. E aí, no ano passado, assim, eu vi que eu estava num caminho espiritual que não me agradava tanto, porque estava acabando tendo vários preconceitos sobre várias coisas que às vezes eu nem conhecia, eu só estava replicando mesmo um preconceito geral. E daí, né, eu conheci o seu perfil e achei que nada melhor do que a gente ter uma conversa com alguém que realmente entende, né, do assunto, para a gente desmistificar mesmo alguns preconceitos que a gente vai, que a gente só vai replicando, né, sem compreender. As pessoas estão pedindo só para eu colocar aqui o tema. Deixa eu colocar. Nossa, eu vou ter educação canônica, sem querer. E aí, se você quiser ir falando um pouquinho. Uhum. Assim, discutir cannabis nessa questão espiritual, eu sempre. Não é que eu evito falar desse tema, é porque assim, essa compreensão, né, do espírito, do que é a experiência espiritual para cada um, ela é muito diversa, né? Uhum. Então, e depende muito assim do seu histórico familiar, da sua criação e, né, e das barreiras que as pessoas foram quebrando, né, ao longo da vivência que vão tendo na vida, e cada um tem uma experiência. Então, assim, quando a gente fala de espírito, é uma coisa muito diversa e é um Uhum. caminho, assim, apesar da gente ter, né, pessoas que acompanham a gente, é, né, seitas, religiões e tudo, mas é um caminho muito solitário esse da busca, né? Uhum. Então, assim, eu sempre é um tema assim, a cannabis, já como você falou, é um tabu em si só, né? Por si Uhum. só. Então, quando a gente fala de espiritualidade na cannabis, é um outro tabu, assim, porque é justamente, né, a gente está nesse momento de legalização, então tudo que a gente faz nesse momento é querer afastar qualquer ideia assim abstrata como é Uhum. a questão da espiritualidade, porque a gente tem que focar nos protocolos, né, e no que a cannabis pode ajudar as pessoas na forma mais física e científica possível,
para a gente poder legalizar e aí a gente chegar num nível de falar da espiritualidade. É, assim, e aí esse é um processo que a gente vê aqui, igual eu estou no Canadá, né? E aqui eu trabalho no mercado legal aqui do Canadá, num dispensário, que é uma loja de cannabis, né? E eu Uhum. faço a parte de educação. Então, essa parte de você ser uma educadora canábica é justamente assim ensinar para as pessoas que trabalham na empresa e para as pessoas que a gente, os nossos clientes, né? Uhum. Os consumidores em geral, explicar a ciência da cannabis para as pessoas justamente irem perdendo o preconceito, né? E esse processo da proibição, que foi um processo de quase 100 anos, Uhum. ele é um processo que foi feito à base de muita fake news, né? Fake news não é novo. Não. E a cannabis sofreu muito com ela, né? Então a gente vive esse processo de tentar justamente tirar a cannabis dessa coisa mais assim relacionada, né, a uma coisa de hippie, uma coisa assim, porque Uhum. isso é que gerou vários preconceitos, né, em torno da cannabis. Então, Uhum. assim, do jeito que eu vejo hoje, assim, eu acho que isso também é uma, que você falou em relação ao medo. Hoje eu vejo que a minha experiência, eu já tinha viajado, né? Eu tinha na minha juventude, digamos assim, eu morei uns anos na Europa, então fui muito para Amsterdã, fui muito para o Marrocos, já fui para Jamaica. Então, assim, quando você está nesses lugares que de alguma forma tenha, né, essa janela aí de legalização, Uhum. você tem uma outra experiência quando você Uhum. consome a cannabis. Então, eu acho que todo o fato da proibição gera muito medo, Uhum. e essa questão também da religião, né? Várias religiões colocam a cannabis nessa posição, né? Tipo assim, de demônio e de uma substância super nociva. Então, Uhum. eu acho que isso, quando eu mudei aqui para Vancouver e experimentei assim, né, teve o dia da legalização, eu estava aqui no dia. Isso foi um dos motivos que eu mudei para cá, porque eu queria experienciar assim, como é essa mudança na sociedade, né? Eu sou Uhum. antropóloga, socióloga, então eu queria ter essa vivência. E aí eu posso te dizer assim que é outra experiência você usar sabendo o que acontece no seu corpo e Uhum. sabendo assim quais são suas possibilidades, entendendo também da segurança dos produtos, que eu acho que isso é uma coisa essencial, assim, quando você pega, dá um exemplo aqui, esse aqui é um spray. Você sabe que cada spray tem 2,5 miligramas de THC, isso te dá uma segurança no uso. Você não fica com aquela adrenalina, aquele medo assim, ah, vou usar isso e eu não sei se isso vai ser muito, eu não sei se vai ser pouco, como é que eu vou sentir. Então, assim, quando você compra uma flor, igual a gente compra aqui no mercado legal, você compra e aqui você sabe a potência da flor, ela é testada no laboratório. Então Uhum. você sabe, ah, essa aqui ela é muito forte, então eu vou consumir menos. Ou então essa aqui é fraquinha, é misturada com CBD, então eu posso ter outro tipo de consumo. Uhum. Então eu acho que isso dá essa segurança, assim. Né? Eu acho que esse ponto, assim, de usar com a consciência do que você está usando, se a gente for colocar, assim, numa perspectiva, né, mais da espiritualidade, eu acho que esse ponto, assim, é o ponto que conecta tudo. Por quê? Uhum. A gente, né, tem toda essa educação à base do meio, etc. E a gente usa muitas coisas sem uma consciência do que elas são, né? Então, assim, né, eu te mostrei as perguntas, não sei se você viu, assim, hoje eu abri uma caixinha de perguntas, para quem não Ah, sabe, ótimo. e muitas perguntas, elas vinham muito desse lugar, assim, do medo, da energia ruim que vem com a maconha, Uhum. de abrir o campo para obsessores, deixa eu ver uma outra aqui, que se faz mal pro espírito, Uhum. se perfura a alma, então se atrapalha a vida espiritual. Então eu vejo muito nesse ponto, assim, de a gente não sabe o que a gente está usando, às vezes. A gente não sabe, né? Daqui a pouco você vai falar que existem vários tipos de cannabis, a Uhum. gente não sabe qual tipo de cannabis a gente está usando. Então, se a gente não está usando as coisas com consciência, não é que faz, né, mal ao espírito, que a gente vai morrer por isso, mas que a gente às vezes não sabe que portas que a gente está abrindo Uhum. das nossas percepções, que portas sensoriais a gente está abrindo. Então, às vezes, isso vai gerar mais medo, que a gente vai usar algo que a gente não sabe
que vai fazer com o nosso corpo, e aquilo pode dar uma crise de ansiedade na gente, e aí isso vai gerando, né, rupturas em nós mesmos. Então, a gente saber o que, que a gente está colocando no nosso corpo, ter essa consciência do que vai acontecer, eu acho que é um ponto, assim, muito, muito importante. Eu vejo assim também que a cannabis ela faz parte de um conjunto maior, que é o conjunto dos psicodélicos, né? Uhum, Então, assim, aqui a gente teve essa primeira fase, digamos assim, que foi a legalização da cannabis, mas está num processo muito avançado para a legalização do MDMA, do cogumelo. E aqui no uhum, Canadá a gente já tem dispensários, né? Que você pode comprar cogumelo alucinógeno, o psilocybe, né? uhum. É, e você faz uso. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui é um que você compra, bem bonitinho, no Scooby-Doo, que você compra na internet aqui, e Uhum. ele vem aqui dentro desse saquinho, vem, deixa eu ver aqui. Ah, vem numa Desse cápsula. jeito, vem numa cápsula e aqui você sabe, esse aqui tem 250 miligramas e Uhum. você, uma das formas mais usadas, né, tanto para cannabis como para o cogumelo em geral, é a microdose, então é uma dose muito pequena que muitas vezes você não sente nenhuma alteração, assim, Uhum. se for cannabis, você não vai chegar a ficar high, né, a ter esse efeito do Uhum. THC, e se for cogumelo, você não tem nenhuma alteração, só dá uma diferença no humor, uma diferença numa calma, por exemplo, ou então num processo até de depressão, assim, você sente, assim, sabe, um relaxamento, assim, mental até. Então, Uhum. assim, e isso como eu estava falando, né, no começo do raciocínio, isso é um processo de legalização dos psicodélicos justamente porque está tendo pesquisas massivas relacionadas aos psicodélicos aqui no Canadá, na América do Norte em geral, Estados Unidos, Uhum. justamente porque os psicodélicos em geral, eles conseguem expandir dentro de você, né? Expandir as suas boundaries, assim, as suas limitações, assim. E é Uhum. isso que eu vejo, assim, que traz um benefício muito grande, assim, é quando você está num processo que eu já estive, né, num processo de depressão, assim, que aí Uhum. você não tem para onde ir, sabe? Quando você fala assim, não, simplesmente não tem jeito, Uhum. assim, na sua cabeça tá assim. E aí você tem uma experiência psicodélica, isso te leva para um outro lugar, te dá uma outra possibilidade, te dá um outro olhar. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo, principalmente por a gente estar numa sociedade ocidental, muito desconectada, né, da gente mesmo, das outras pessoas, né, que estão com a gente na sociedade e da natureza. Então, eu Uhum. acho que a cannabis, assim como eu vejo o MDMA, o cogumelo em geral, ele te leva mais, te conecta com a natureza. Então, eu acho que isso Uhum. dá uma sensação de pertencimento mas isso tudo para dizer que a coisa mais importante também, junto com isso, para o uso de qualquer psicodélico, é Uhum. você ter essa segurança que você falou, mas no sentido também do preparo, assim, você se preparar para a experiência, você estar num ambiente seguro, Uhum. você ter certeza da qualidade do produto que você está usando, porque assim, depende, você compra em algum lugar, sabe? Igual a cannabis prensada que você compra em qualquer lugar, não tem como você ter uma experiência plena e boa com essa flor, entendeu? Que muitas vezes nem é uma flor. Então, eu Uhum. acho que isso, essa questão, a gente também, a pessoa que te guia, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, assim, das Uhum. experiências. Muitas vezes, você fazer o uso de qualquer psicodélico sozinho pode ser uma questão, é, assim, de realmente ter aquelas bad trips, né? Tipo, qualquer experiência ruim que você possa ter. Então, quando você faz esse uso espiritual, ele está muito ligado também ao ritual, né? Exatamente. Eu vejo muito assim, a gente às vezes esquece, né, do quanto que as
o externo, ele vai influenciar profundamente no que você está tendo, na experiência que você está tendo. Então, preparar um ambiente para você utilizar e utilizar aquilo de uma forma mais ritualística, né? Fazer pequenos ritos mesmo. E não precisa super preparar, né? Alguma coisa, mas assim, é muito diferente você chegar numa festa, em qualquer lugar, e você fazer o uso, né, de um psicodélico, enfim, e você preparar um ambiente, nem que seja, sei lá, só limpar o ambiente, ficar ali, só você e a pessoa que for te guiar, ou, né, se você for fazer uma experiência sozinha com a cannabis, de ter essa preparação e de ter esse centramento do porquê que você está utilizando aquilo. Eu gosto muito de colocar intenções, assim, nas coisas que eu faço, né, de, tipo assim, a experiência, isso é pra mim, tá, gente? Tipo assim, um jeito pessoal mesmo de colocar intenção naquilo que eu tô fazendo para entender por que eu tô fazendo. Não ser uma coisa assim, vou fazer só porque, sei lá, me falaram que é legal. Não, eu vou fazer isso porque nesse momento eu quero me centrar em tal determinado assunto. Às vezes eu quero ganhar mais consciência para fazer determinado projeto. Então, tenho usado para a expansão da consciência de uma forma mais elevada, assim, para realizar certas coisas que às vezes a mente, né, tá tão embotada ali no racional que não consegue perceber. E eu achei interessante também você falar, né, disso de auxiliar na depressão, assim, porque realmente os cogumelos, eles foram essenciais para eu sair de um buraco, assim, que a psicologia não estava auxiliando, né, que outras coisas não estavam auxiliando. E aí, às vezes, com uma experiência só, você já, peraí, você já vê a luz no fim do túnel, né? E aí o Anderson falou aqui que o ritual é essencial, que dá um propósito para a experiência. E eu acho que isso é interessante, né? Tipo, pra gente começar a entender o uso de uma forma consciente, de entender. Não, e é isso que a gente tem muito para aprender com assim, eu sou antropóloga, né, assim, com as culturas tradicionais em gerais, com os indígenas, assim, eles Exato. têm essa tradição milenar. Então, assim, Uhum, com né, eu acho que para desenvolver esse lado espiritual, assim, eu acho que a gente tem para onde olhar, né? uhum, E eles estão fazendo isso há muito tempo, e eu acho que isso também, os estudos em relação a isso são feitos com os indígenas, uhum, principalmente na questão da ayahuasca também, mas também como é no México, da população tradicional, né, do uso do peyote, e do cogumelo também, e da cannabis, né, porque a cannabis ela é tradicional de muitos lugares, mas assim, mesmo que você, né, conscientemente você esteja pensando ali, né, vou fazer o uso, pensando nisso, nessa proposição, muitas vezes essa coisa da cultura e da questão familiar também é tão apegada na gente uhum, que é muito difícil desvencilhar. Eu brinco fazendo uma analogia que quando você usa cannabis, assim, é igual, principalmente para as mulheres, em relação ao sexo. Porque na adolescência sempre tem essa coisa de não, é proibido, não pode namorar tal. E não tem como você ter um relacionamento sexual feliz sabendo que você não podia estar fazendo aquilo. Então a gente parte disso, e cannabis também, assim, não tem como você assim falar assim, agora eu estou me sentindo ótimo, vou fazer isso com esse propósito, mas sabendo que na sua cabeça está lá, não, isso é proibido, isso vai fazer mal, e isso é uma coisa horrível para você. Então você escutou isso a vida inteira. E por isso que uhum, eu, assim, como educadora aqui, o meu trabalho é muito de mostrar como na ciência da cannabis a gente consegue profundamente repensar, né, o uso dessas substâncias. Então, uhum, assim, quando a gente começa a ficar ciente do que é o sistema endocannabinoide, né, uhum, eu sempre gosto, assim, de começar a falar explicando o que é esse sistema, porque ele basicamente assim é um sistema no corpo. Ele não é um órgão, né? Igual a gente fala sistema gastro, você sabe que é boca, estômago, intestino. São milhares. Basicamente cada célula tem um receptor e que a gente uhum, chama de CB1, CB2, tem outros, mas é o receptor do sistema endocannabinoide. A gente produz os nossos endocannabinoides, que são similares aos fitocannabinoides da planta, como é o da uhum, cannabis, a gente mesmo produz os nossos. E uhum, a gente tem um que chama anandamida, que ele é o análogo ao THC, e ele seria que é a molécula da alegria. Então, a gente, inclusive, quando as mães amamentam os bebês, tá passando anandamida pelo
leite materno para a criança. Uau. É. Então, assim, e aí tem as enzimas junto com isso. As enzimas, elas sintetizam e degradam esses endocannabinoides que a gente produz, porque ele é um sistema que ele produz, assim, depende da parte do corpo que está precisando. Ele não vai gastar energia produzindo à toa e deixando isso solto no corpo. Então, assim, Uhum. se você está tendo alguma coisa, você pode saber que quando você faz, digamos assim, um câncer em algum lugar, pode saber que ali vai estar sendo produzidos os endocannabinoides. Uhum. Justamente que ele é on demand, que a gente fala, é sobre demanda, né? Uau. Então, e basicamente o sistema endocannabinoídico, ele liga todos os outros sistemas do corpo e ele é como se fosse assim, se a gente for pensar numa imagem assim, ele seria a cola que liga tudo. Então, Uhum. imagina toda a medicina ocidental, ela foi construída sem a parte que conecta tudo. Então, a gente Uhum. tem aí, né, assim, um desafio para a medicina moderna, que é, a partir de agora, começar a entender tudo que foi feito com esse sistema que ele é central, ele é o maior sistema neurotransmissor do corpo, e a gente só ficou sabendo dele nos anos 90. Então, Uau. assim, imagina o que né, para um médico ficar sabendo que tudo aquilo que ele estudou tem o principal, ele não estava sabendo. É como se fosse um motor de carro que ninguém nunca contou que tinha um sistema de óleo e lubrificação, assim. Uhum. Então, é por isso que hoje em dia, quando a gente. Bom, e aí tem alguns, aqui no Canadá, né, reconhecido pelo médico, e pelo sistema médico aqui, o sistema endocannabinoide, mas no Brasil nem é. Então, assim, Hum. a própria associação, como chama a associação dos médicos? Sei lá, esse que é o órgão geral aí dos médicos do Brasil, eles ainda não reconhecem o sistema endocannabinoide. E é por Uhum. isso que tem muito pouco médico. Assim, acho que no Brasil tem 0,2% dos médicos prescrevendo cannabis. Acho que não chega a 1.000 prescritores. Então, esse é o grande desafio que a gente está vivendo, assim, como é que... E, assim, é um sistema que ele regula o corpo inteiro. Uhum. Então, a gente fala hoje, tem até um livrinho aqui, ó, um livro que eu gosto muito que chama Vitamin Weed, vitamina da cannabis, né? E aí ela fez um PhD, essa Michelle Ross, e ela fala justamente dessa teoria de que a maioria das doenças elas são geradas pela deficiência do sistema endocannabinoide. Uau. E ele está muito ligado, ele está extremamente ligado ao estilo de vida. Então, assim, quando você pega sociedades ocidentais, de novo, que come Uhum. super mal, vive com estresse, vive em condições horríveis, e Uhum. aí você pega isso, e isso gera uma deficiência geral do nosso sistema, e principalmente porque esse sistema ele é basicamente gerido pelo intestino, e a gente cuida muito mal do nosso intestino, né? Muito. Então, o que eles falam, né, que a gente tem que priorizar o consumo dos pré-bióticos, dos probióticos, e que isso tudo melhora o nosso sistema. Então, todos esses detox, né, os processos de desintoxicação. Eu estudei naturopatia saindo da adolescência por um processo mesmo de depressão que eu passei, e aí eu acabei tendo a sorte de encontrar um médico e também um espaço maravilhoso em Brasília, que é onde eu morava na época, que chama Bálsamo Spa, justamente porque eles seguem a naturopatia, e Uhum. aí é quando você vê o seu corpo com uma outra visão, com a visão Uhum. de desintoxicação, que é uma visão mais ligada, né, até ao hinduísmo e a medicina ayurvédica, né? Uhum. Então, eu acho que assim, a gente está num momento que a gente viu que não deu certo. A me- essa medicina e toda a explicação que ela tentou dar, eu acho Uhum. que ela tem vários, né, avanços e tudo mais, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer uma combinação e fazer uma coisa que a cannabis chama muito, que eu fico bem impressionada assim, com esse poder assim da planta,
justamente em chamar autonomia para você, sabe? Você entender seu corpo. Então, isso eu acho que é assim, uma coisa que a medicina da cannabis, né, ela chama para isso, e eu acho que não existe mais o médico como aquela figura que sabe tudo e que nem faz questão de te explicar porque você não consegue entender, porque eu Uhum. expliquei aqui um pouco do sistema endocannabinoide, que eu tenho certeza que todo mundo consegue ter uma ideia do que é, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai virar mais uma parceria entre médico e paciente, ou do que uma coisa com um protocolo para todo mundo ser daquele jeito, porque cada um tem um sistema endocannabinoide, cada um tem uma experiência de vida, e essa associação é o que faz a sua saúde, né? Uhum. Ó, achei interessante essa pergunta da Maia. Fumar, então, ajuda na saúde? Com certeza. E assim, mas com certeza, mas assim, eu até fiz uma cartilha, porque eu recebo muitas perguntas, principalmente agora como a cannabis está muito famosa em relação às doenças, né? Principalmente doenças graves, e como o Brasil não é regulado de uma forma boa ainda, Uhum. eu fiz essa cartilha justamente para explicar para as pessoas o que que é um produto seguro e o Uhum. que que é um produto de qualidade. Uhum. Então ela está disponível gratuito, assim, eu explico também Cada- mais profundamente o que é o sistema endocannabinoide, justamente porque a gente tem que ter essa autonomia, eu acredito nisso, assim, que a gente tem que buscar essa autonomia do nosso corpo, é a gente que sabe como a gente está sentindo, e também com essa responsabilidade vem a ideia também de que não existe mágica, né, assim, Uhum. a gente está no... Não adianta achar também que a cannabis ela vai funcionar para tudo e nem adianta achar que é de qualquer jeito. Então, assim, como eu falei, o nosso estilo de vida e a nossa alimentação faz a grande diferença. Acho que a cannabis, como os outros psicodélicos, ela é uma ferramenta muito importante, Uhum. mas ela não é um milagre. Então, e tem muita ciência por trás disso, assim. Uhum. Mas e outra coisa também, você tem formas de inalar que são melhores que fumar, que no Uhum. caso é o uso do vaporizer, Uhum. que é um sistema que ele não aquece tanto quanto você queima, né, a flor. Nesse caso, você vai estar. Isso aqui funciona como um forno. Então, em vez de você queimar, você vai assar a flor aqui dentro, que é um microforninho aqui dentro. Uhum. E isso é uma forma, além de ter um gosto muito melhor, que você sente exatamente o gosto da flor mesmo, Uhum. mas é uma forma que eu prefiro para consumir inalando, apesar de fumar também. Uhum. Então, com certeza, sim, é um dos métodos, né? Uma das formas de consumo. Eu achei muito bom assim, essa parte que você falou, né? Da gente entender que não é a cura de todos os problemas, que não vai ser tipo, né, vou fumar todos os dias, toda hora, e isso vai mudar a minha vida. Porque às vezes é você mascarando, você fugindo realmente do problema, né? Tipo assim, vou ficar meio high aqui para não ver os meus problemas, para não ver o que eu preciso fazer. E isso não vai mudar nada nunca. E eu acho que essa é a conexão também, de novo, com o lado espiritual, né? Que às vezes a Uhum. gente acha, tá, vamos espiritualizar aqui, eu não preciso fazer nada, só meditar e tá tudo pronto na minha vida. Não, a gente medita, a gente, né, pode fumar, mas assim, tudo isso para que a gente tenha esse poder de ação, esse poder de autonomia, de a gente mudar a nossa vida para aquilo que a gente quer, para que a gente possa fazer as coisas, os nossos sonhos, né, realizar tudo que a gente precisa. E também cuidar da nossa saúde de diversas formas. Como você falou, na alimentação. Então, acho que tudo. A gente é um organismo vivo. E esse organismo ele precisa de nutrição de diversas formas. Então, pode ser que para uma pessoa a cannabis não seja, né, benéfica naquele momento da vida dela. Como não foi para mim durante, né, 4 anos. Naquele momento não era aquilo que eu precisava. Eu precisava de ver qual que era a minha energia, além de todas essas coisas. E pode Mas ser que aí você está falando de uma cannabis, né? Assim, exato, era a cannabis que você tinha acesso e você conhecia, assim. Hoje eu exatamente. trabalho numa loja que a gente tem 500 produtos. Então, Uhum, assim, dentro de uma gama de 500 produtos, 500 formas diferentes, né? Não formas diferentes, mas assim, só aqui em cima eu tenho aqui, tipo, um spray, uma flor, eu tenho um chá, tenho um chocolate, e tenho um sublingual, que é um tablet de colocar embaixo da língua, e tenho
uma tintura. Uhum. Então, assim, e são vários canabinoides, né? Quando a gente fala assim, quando você fala assim, talvez o THC não seja benéfico nesse momento para você, mas se você usasse um CBD, Uhum. talvez você precisasse daquilo. Ou então também se você tivesse, sei lá, com insônia, se você usasse um CBN, talvez você dormiria melhor e aí teria um outro processo. Ou Uhum. então o THCA, eu até já mostrei em alguns vídeos, quando você consome a flor do THC no chá, você não transforma, o THCA é a forma ácida do THC. Então na flor, quando você vê uma flor assim, ela não tem THC. Se você comer isso aqui puro, provavelmente você não vai ficar high, porque Uhum. ela tem menos bioafinidade com os nossos receptores, então elas não conectam tão bem. É por isso que a gente queima. Uhum. Porque quando você aquece, você transforma o THCA, que é a forma ácida do THC, em THC. Então ele fica mais bioavailable, com mais. Eles conectam melhor nos nossos receptores. Então, Uhum. assim, se você consumir. Eu coloco de manhã no meu chá, coloco, além de um pouquinho desse cogumelo, dou uma microdose, eu coloco um pedacinho de qualquer flor que eu tenho que tenha THC. Porque aí eu vou estar consumindo THCA, não me deixa high, mas de alguma forma nutre o meu sistema endocannabinoide. Eu sinto só uma elevação de humor, assim. Só tipo, Uhum. fico mais. O meu dia tá um pouquinho melhor, entendeu? Então, Entendi. isso são formas e usos de fazer que a gente só aprende tendo, primeiro, a possibilidade de ter acesso, né, que é o que a gente não tem hoje no Brasil, e Aham. segundo, esse conhecimento, né, de como usar. Tá, isso é importante. E uma pergunta que eu queria te fazer, assim, antes da gente partir para as perguntas que estão fazendo, mas é uma pergunta que eu acho que pode ser interessante. É, por exemplo, né? Você sente que a gente talvez, nesse momento, por a gente estar tendo essa vida que é muito mais louca, uma vida que a gente não tem tempo de contemplar, né? Você sente que por isso talvez a gente precise nutrir mais esse nosso sistema. E se, por exemplo, a gente estivesse numa vida talvez mais tranquila, em outra dinâmica, a gente precisaria menos? Ou estou brisando? Não, acho que você tem esse fundo, sim, porque assim, a gente vive, né? Você mora em São Paulo, eu já morei aí 5 anos em São Paulo. Então, assim, São Paulo é uma cidade, ela é opressora, assim, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas, pelo estilo de vida, pelo trânsito, pela poluição. Então, assim, tem vários estudos falando que como a poluição atrapalha o nosso sistema endocannabinoide. Porque, assim, Uhum, apesar da gente se ver fora da natureza, a gente é uma parte da natureza. Então, uhum, assim, isso tudo afeta o nosso sistema. Então, uhum, lógico, se você viver numa, né, como eu sou da Chapada dos Veadeiros, você já morou lá, a gente viver na Chapada, a gente tem um outro estilo de vida, a gente come melhor, a gente come produtos locais da feirinha, e a uhum, gente tem níveis de estresse também, que é uma coisa que o cortisol, quando você tem muito estresse, você libera o cortisol e ele é extremamente depressivo para o nosso corpo, né? E causa várias doenças. Então, assim, eu acredito, né, que nesse esse estilo de vida, junto com a alimentação, com certeza, assim, eu acho que tem como a gente estar, né, dependendo do trabalho que você tem, dependendo da sua missão, né, e de vida, uhum, se é mesmo morar em São Paulo, eu acho que uhum, tem como você criar esses redutos, assim, uhum, igual pequenos rituais ou dinâmicas, ou assim, eu já passei, essa época que eu fiquei em depressão aí em São Paulo, eu fiquei basicamente 1 ano e meio trabalhando e estudando, e sem sair de São Paulo, sem entrar numa água, sem ter, tipo, férias, nada. Então, assim, tem uma hora que você estafa. uhum, E fora que tem essa parte muito boa de São Paulo, que são as baladas. Então, se você vai vivendo numa coisa, né, numa bola de neve, assim, uhum, que você não para ver como você está se sentindo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que. Mas eu, hoje, né, com as ferramentas que eu tenho, eu consigo gerir isso. uhum, Dentro do meu estilo de vida, onde quer que eu esteja, assim, com algumas ferramentas. Então, eu acho que isso é uma busca de experiência de vida, né, que demora, né, essa parte da juventude, basicamente, a gente passa aprendendo, né, vivendo, experienciando coisas para ter ferramentas, né, para o futuro. Eu vejo assim, olhando hoje mais, né, o passado, mas
Eu acho que também isso é de uma experiência muito pessoal, assim. E aí uma Uhum, coisa que eu vejo, né, nessa época de Covid, que a gente, agora aqui a gente já não está mais nessa época tão fechada, a gente já saiu uhum, do lockdown, mas o Brasil está, né, no ápice aí dos problemas. Então, assim, o que eu vejo, né, que isso abalou muitas pessoas, abalou várias pessoas, né, assim, quem não tiver um pouquinho em depressão nesse momento tá muito alienado, porque assim, morrendo 1.000 pessoas por dia. Se você para pensar, para olhar o que está acontecendo, né, politicamente e tudo mais, não tem uhum, como você estar assim, eu tô plena, tô feliz, tá tudo certo na minha vida, porque na nossa sociedade não tá. Eu tô uhum, aqui, eu fico abalada, né, com o que acontece no Brasil, assim, é, e eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com a mudança, né? E a uhum, vida é uma mudança constante. Então, eu fui preparada na guerrilha, assim, de família, porque eu fui criada, né, pelos meus pais, que não são os pais tão típicos, mas também fui criada na Chapada, tendo acesso, né, a várias religiosidades, digamos assim. Tenho uma experiência de vida grande com a capoeira Angola, que também me traz todo um conhecimento das culturas e da forma de ver africanas. Então, assim, acho que de uma certa forma isso me prepara para estar sempre vendo a mudança como inevitável, como parte. E aí uhum, eu vejo que as pessoas que estão vivendo de uma forma muito rígida, achando que ali, né, aquela rotina é aquilo, e tudo que sai daquilo abala muito. Então eu acho que a gente tem que ter uma forma de percepção, né, da gente como sempre, sempre mutável, assim. Porque uhum, aí quando eu vejo que essa é quando as pessoas sentem, né, eu queria que fosse tudo como fosse no passado, a pessoa fica em depressão. Aí se a uhum, pessoa fica, não sei o que vai ser do futuro, a pessoa fica com ansiedade. E isso são os dois dos grandes males que a gente vive, e é o que eu vendo mais cannabis aqui, são uhum, pessoas com depressão e ansiedade, assim. Posso dizer que 90% das pessoas que eu atendo aqui uhum, são pessoas com essa busca, nossa, estou muito ansiosa, muito ansiosa. Então, quando a gente, né, sabe que a gente não tem controle das coisas e que as coisas vão mudar, e quanto mais rápido a gente se adaptar, melhor para a gente. uhum. Eu acho que isso faz com que a gente fique menos com esses dois sentimentos que atrapalham muito, né? Assim, tanto a nossa evolução espiritual como o nosso dia a dia, assim. Sim, nossa, concordo plenamente. A Francisca perguntou aqui, e vicia ou é mito? É mito. É, a cannabis, assim, ela tem, das pesquisas que existe, ela tem um grau muito menor de vício, de adição, né, em relação a álcool, a basicamente a remédios, vários remédios que a gente usa. Então, assim, lógico que pode existir uma dependência, Uhum, e isso acontece principalmente numa dependência psicológica, porque a uhum, cannabis, quando você para de usar ela em 2 semanas, você não tem mais traços, né? É mais uma questão também, tipo, que eu vejo, né? Se você faz esse detox de 2 semanas, você está basicamente limpo de THC, e aí você diminui sua resistência, e aí uhum, você pode voltar a usar de novo, que você vai estar, tipo, dando esse downgrade, assim, que uhum, diminuir sua resistência e começar a fumar de novo, ou usar do jeito que você quiser. Mas tem casos, sim, né? Todo mundo conhece alguém que não consegue mais, não consegue, não quimicamente no corpo, não é, consegue pelo hábito. É diferente de um vício, digamos assim, inclusive do álcool, né? Que ele uhum, é um vício bem maior do que a cannabis, e uhum, outras substâncias, como é o caso, né, de cocaína e tal, que a abstinência te traz, assim, tremor, algum processo muito, muito sério. E, inclusive, a cannabis ela é usada, principalmente aqui na América do Norte, que a gente tem um problema gigante de uso de opioides, né, que é a crise do opioide aqui. A gente usa cannabis e outros psicodélicos justamente para desintoxicar uhum, e para sair desse processo. Tem até um filme sobre os cogumelos que chama Dose, que é Dose. Ele é bem bacana, falando exatamente de uma menina que ela era viciada,
em heroína e como foi o processo dela usando psicodélicos para sair desse processo de Uau, que vício. interessante. E ela, inclusive, ela usa ayahuasca, ibogá, que é a ibogaine, né, que é uma substância como se fosse a ayahuasca da África, digamos assim, Uhum, e os cogumelos também, tudo auxiliando nesse processo dela de sair do vício da heroína, né? uhum. Então, eu acho que eu vejo a cannabis hoje, assim, mais como tirando de vícios do que colocando em vícios, assim. Aham, sim. E até tipo a nicotina, né? Que é um. Então você compra na banca de jornal ali e gera um vício que é um vício químico, né? E Sim, eu sim. também de pessoas que começaram a fumar cannabis para poder sair também do vício da nicotina. Então. É até bem interessante, tem um grupo que eu faço parte, que eu faço um curso que chama MAPS, que é Hum, MAPS, que é a Associação Multidisciplinar, MAPS, Associação Multidisciplinar para Estudos dos Psicodélicos. uhum, E o MAPS, eles foram fundados nos Estados Unidos, na Califórnia, em 86, e eles fazem pesquisas científicas importantíssimas no mundo dos psicodélicos, incluindo cannabis, MDMA, cogumelos. Então, e eles que estão, já nos Estados Unidos, já estão liberando o MDMA para os casos de PTSD, que é como chama, síndrome de pós-trauma, né? Principalmente os veteranos de guerra têm essa síndrome, porque eles uhum, passam coisas horríveis, vê todos os amigos morrendo, e quando eles voltam, eles não conseguem mais lidar, né, com aquele trauma. E aí isso está sendo usado, o MDMA, saiu uma pesquisa agora bem importante sobre isso, eu até deixei no meu Telegram essa uhum, pesquisa, porque ela mostra foi até bem engraçado o pesquisador contando, porque ele fala que os medicamentos que são usados para esse trauma, né, eles falam que a cura deles é de 10%. Aí a indústria farmacêutica fala que é 25%. Então, pegando aí de 10 a 25%, né, de taxa de melhora. uhum. E com o uso de MDMA, eles chegaram a 80%. Caramba. E aí o Ministério da Saúde do Canadá e o FDA, né, que é o órgão que regula isso nos Estados Unidos, falaram, ó, impossível, se o da indústria mostra que no máximo 25%, como pode ter alguma coisa falando 70%, 80%? E aí eles fizeram uma segunda etapa dessa pesquisa com a supervisão desses órgãos, do Uhum, FDA e do Ministério do Health Canada, né, que é o Ministério da Saúde daqui, e aí eles comprovaram que é exatamente isso, uma média de 68% da melhora dessas pessoas. E uhum, a cannabis também ajuda muito nesse processo, porque normalmente isso vem pelo sonho, né? Esses traumas, as pessoas não conseguem mais dormir, e aí vem toda aquela memória no sonho, e aí isso faz com que elas entram nesse ciclo que não consegue sair, né, do trauma. E a cannabis, o THC, tem várias pesquisas mostrando de como o THC, usando ele para dormir, ele não te deixa entrar nessa zona que a gente chama de REM, essa zona do sono que faz você sonhar. E uhum, aí, por isso, as pessoas conseguem dormir mais tranquilas e não ter esse processo repetitivo de reviver o trauma, sabe? uhum. Então, tem muito avanço nessa área e eu fico, assim, realmente tipo, feliz de ver, assim, quando eu vejo pesquisas, né, dessas que são supervisionadas por esses órgãos centrais e vejo também aqui até 2022 vão ter começar a ter clínicas de MDMA e outros psicodélicos aqui no Canadá, já tem projeto disso, já está sendo conversado com o Ministério da Saúde daqui. Então, isso não é mais assim, aquele, é um papo de doidão, porque você é da Chapada, mas Uhum. é uma coisa assim, bem fundamentada na ciência e bem estruturada assim, para colocar em prática aqui. Aqui no Brasil tem o Eduardo Schemberg, né, que ele é um psiquiatra e ele está fazendo esses estudos e aí eles abriram o Instituto Faneiros, Faneiros com PH, né, que é Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde Mental.
Então, eles estão fazendo as psicoterapias assistidas por psicodélicos, Uhum. com o MD, com a psilocibina. E, nossa, assim, isso me deu muito uma esperança, sabe? Tipo, dessa melhora, porque eu tô vendo que, assim, é um momento de diversas formas da gente repensar, né? Tipo, os modelos que a gente está acostumado a seguir, que a gente já viu que não deu certo, né? Como você falou. Muitas coisas não deram certo nessa sede por ganância que a gente tem. Tipo, muitas coisas. Então, e muitas coisas que a gente aprendeu também eram histórias que nos contaram, e é uma história que é completamente colonizada, é uma história que não que assim só coloca bem quem tá ali comandando, né? Que Uhum. são esses colonizadores. Então, é um momento da gente desaprender aquelas coisas que a gente aprendeu como certeza absoluta, perceber que não existe, né, uma certeza absoluta, que cada corpo é um corpo, mas entender que a história que nos contaram, em 90% assim, é mentira. E quando a gente, né, volta para esses ancestrais nossos, né, esses povos da terra, que eles detêm um conhecimento que é tão precioso e tão límpido assim, e a gente parar para ouvir um pouco, a gente tem muita coisa para aprender, né? A gente precisa ter muita humildade para aprender. E até isso a gente aprendeu a não ter humildade, que a gente todo mundo tem que saber tudo, e não, a gente não sabe nada. Então, parar para ouvir, assim, eu acho que esse é o momento de parar para ouvir, de a gente aprender, reaprender coisas e entender que se não deu certo, a gente pode testar, Com né? certeza. Eu estava vendo esse cara que ele é o presidente do MAPS daqui do Canadá, Uhum, e ele falava do processo, inclusive, de desaprender a psicologia, né? Assim, a uhum, minha mãe é psicanalista e eu cresci fazendo todos os métodos que você. Eu fui a cobaia da universidade dela, porque eu já era viva quando ela fez a universidade, então eu fui a criança que fez todos os testes de psicologia da faculdade da minha mãe. uhum, Mas, e cresci fazendo análise, né, psicanálise. Mas nesse processo, assim, quando ele fala do uso dos psicodélicos, ele fala do treinamento, né, dessas pessoas, que uhum, também não é só assim aplicar o que a gente já sabe, a terapia com psicodélicos, ela tem uma outra roupagem, né? Ela tem que ter uma outra experiência em relação à psicologia e ao uso de psicodélicos, assim, não dá para transpor para o modelo que a gente já tem. E aí, uhum, essa é uma das coisas que ele faz, é esse processo de treinamento, porque é uma nova forma, né, de se uhum. analisar a mente, digamos assim. Nossa, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hum, a Lia mandou um beijo para nós. Ah, tá aí, querida. Tá lá na Chapada. Teletransporte. Queria Quando tomar um banho em São Miguel. Ai, nossa, assim. Quando a cannabis, ela nos faz gastar mais energia. Como é que é? Eu não entendi. Tô perguntando se quando a gente fuma, Sim. a cannabis faz a gente gastar mais energia. Tipo assim, como se a cannabis sugasse a nossa energia. Entendi. Eu acho que isso é um processo pessoal, assim, e eu super, assim, vejo que muito quando você sente, assim, né, tá sugando minha energia ou tá me deixando assim, é um processo associado, né, não é uma substância que vai fazer isso, depende Uhum, muito do que a pessoa do processo que a pessoa tá passando, né, depende dessa conjuntura, então, assim, depende dessa intenção, dessa conjuntura, do meio que ela tá, do propósito. Então, eu acho que eu não colocaria assim que a cannabis, ela. Mesmo porque energia é uma coisa muito subjetiva, né? é. Assim, em si, assim, tem várias formas de ver energia Uhum, e várias leituras do que é né, energia, assim. Mas tem questão da vibração também, né? Tem várias coisas até quânticas nesse meio aí para falar de energia, mas não colocaria a cannabis como sendo o elemento que pode sugar ou dar energia, mas coloco ela como uma ferramenta mesmo, em uhum, algum processo que você está buscando, né? exato. Quando a gente faz as fotos Kirlan, depois eu posso aprofundar para vocês um pouco, que as fotos dos nossos dedos e meio que os gases que a gente expele quando a gente está
enfim, em todos os processos. Então, se a gente está ansioso, a nossa foto vai ser de um jeito. Então, se a gente está sob efeito, né, sei lá, de cocaína, vai ser um negócio meio assim, vai estar desequilibrado. Quando a gente está, né, sob efeito da cannabis, está equilibrado. Então, a gente não está dispersando energia, assim. Isso no sentido desses gases que saem. Então, fica no sentido mais equilibrado. E a mesma coisa, por exemplo, se você vai tirar a foto de uma pessoa que está fazendo o uso de cocaína, esse dedo, daqui a 3 semanas, vai estar a mesma coisa. Porque o organismo ainda está ali. A cannabis, não. A cannabis até no dia, acho que poucos dias depois já não está soltando esses gases e que são os gases equilibrados. Olha que Então, interessante. né, e aí, por exemplo, o uso de antidepressivos não fica um falso equilíbrio, porque não é o seu sistema realmente respondendo ao equilíbrio. É como se você estivesse colocando, sei lá, tá um vento, você coloca uma pedra em cima dos papéis para ele não voar, mas os papéis continuam balançando. Então, interessante de ver isso também, né? De a gente fazer esse estudo energético mesmo, no sentido pessoal de cada um, né? Pode ser muito interessante. E aí o Adriel falou aqui, vale lembrar que cada organismo, pessoa, reage de maneira diferente, Com certeza. independente da substância utilizada. É. Que é um pouco do que você falou. Tem até uma pergunta aqui de como desintoxicar a cannabis comprada no comércio do tráfico aqui no Brasil. Eu diria que não tem como. Assim, de preferência, plante. Assim, eu acho que é a procedência, né, de tudo, de comida, inclusive, né, do que você come, do que você usa, a procedência é muito importante, assim. Uhum, Até nessa cartilha que eu falei, a primeira pergunta que eu coloco é, tipo, de onde vem a cannabis que você está usando? Porque, assim, se uhum, você compra um prensado, independente dele ser, né, dessa questão energética do tráfico ou qualquer coisa do tipo, ela uhum, é uma planta que com certeza ele está adulterada, eles misturam com várias outras coisas. Não é a uhum, flor da cannabis, mistura com talo, com tudo. É diferente de você pegar, é, tipo, de um prensado e você ter, tipo, uma flor assim para uhum. consumir. Isso não vem num prensado. E é justamente o que a gente consome, tem um cheiro ótimo. O que a gente consome, o que a gente consome é, que é onde estão, não é nem na flor, né? A flor dentro da flor, quando você olha com o microscópio, a gente vê os tricomas, que é como se fossem uns microcogumelinhos, e dentro da cabecinha daqueles cogumelinhos tem os componentes químicos da cannabis, que são os canabinoides, os terpenos, e toda essa combinação de mais de 500 componentes. Então, Uhum, assim, bem provavelmente uma cannabis prensada, você pode até ficar, né, high, chapado, mas você não vai ter esse benefício medicinal, né? Porque uhum, isso já evaporou, e são substâncias super voláteis, como os terpenos, né? Esse cheiro que você sente vem dos terpenos, que são basicamente os óleos essenciais da cannabis. Então, uhum, não tem como você preservar um óleo essencial nesse formato. E a gente tem essa. Por isso que é assim tão importante engajar, né? Se você quer fazer um uso da cannabis, uma coisa de qualidade, ter talvez no futuro um acesso a um produto de qualidade, é uhum, importante engajar nas causas, né, da cannabis no uhum, Brasil. E principalmente se você tiver possibilidade e puder tirar o seu habeas corpus, que é isso que vai fazer com que você possa plantar com segurança, sem esse medo de ser preso, né? Então, uhum, você tirando o habeas corpus, você pode plantar como medicina. É um uhum, processo, né, jurídico, né, depende, você tem que ter uma consulta com o médico, tem todo um procedimento, mas de alguma forma também eu vejo isso como uma militância. É, eu estou tentando fazer para várias pessoas da minha família, justamente, e agora está um processo mais facilitado, então, assim, porque isso demonstra para o Estado que as pessoas precisam de plantar. Então, se algum dia tiver, e vai ter, né? Só tem que esperar o uhum, dia, mas, assim, nesse processo de legalização, a gente tem que mostrar para o Estado que a gente precisa do direito de plantar. Porque uhum, isso não é garantido, né? Então, assim, se a gente não tiver esse direito, bem provavelmente a gente não vai ter um bom produto e um bom acesso, assim. Então eu sempre aconselho a plantar. uhum.
Eu não sabia dessas coisas. Incrível. Uhum. Já tá acabando o tempo, então Já, mas tem uma pergunta aqui diga. que pessoas com questões psíquicas, tipo despersonalização e esquizofrenia, podem ter gatilho de surto com cannabis? Podem ter, mas até bem interessante essa pergunta, Uhum, porque tem vários estudos que demonstram que as pessoas falam que cannabis gera esquizofrenia, né? Mas uhum, isso não é verdade. Normalmente, se as pessoas têm alguma tendência, e muitas vezes é familiar ou de outros processos, a cannabis pode ser dependendo do tipo de cannabis, que quando a gente fala é bem no plural mesmo, é cannabis com vários S's, porque tem uma pluralidade, como eu falei, de combinações desses canabinoides com esses terpenos. Então, assim, com certeza para quem tem alguma esquizofrenia, pode se beneficiar com algum produto ou com algum componente da cannabis, mas uhum, pode gerar também, dependendo se ela for uma coisa muito forte, com THC muito alto, pode desencadear um processo. Mas uhum, é bem interessante porque o uso de cogumelo, eu estava vendo uma pesquisa super interessante, falando que nesse processo de esquizofrenia, fizeram um teste com algumas pessoas esquizofrênicas usando cogumelo e usando MDMA. E uhum, aí, essa pesquisa demonstra que as pessoas que tinham vozes, né, aquelas esquizofrênicas que escutavam vozes assim, só de coisas horríveis, ou tipo, se mata, ou se faz alguma coisa, sabe? Aquelas coisas, né, que realmente geram um processo péssimo nas pessoas. aham. Quando elas usavam essas substâncias, essas vozes se transformavam em coisas boas, e inclusive elas estavam achando que estavam ouvindo Deus, inclusive profetizando coisas. Que Então, eu tenho essa pesquisa em algum lugar aqui. Mas então, nossa, assim, se algum uso de algum psicodélico fizer, né, que uma pessoa esquizofrênica tenha uma melhoria de vida, já não pense, né, só em coisas horríveis ou em demônios ou em tudo mais, e pense que isso não, são coisas boas e consegue já profetizar coisas, então isso seria um avanço para uma pessoa que está num estado, né, de sofrimento muito grande e que as drogas da indústria farmacêutica basicamente não funcionam para essas pessoas. uhum, Então, a gente tem um grande campo aí de pesquisa para quem quer, né, encarar a pesquisa no campo dos psicodélicos. uhum, E temos uma indústria, né? Assim, eu acho que é importante falar que essa é uma indústria que está em plena ascensão. Ela já foi uma indústria aqui no Canadá, a gente trabalhou durante o Covid, durante o lockdown. Então, assim, é um produto essencial em tempos extremos que a gente está vivendo. E uhum. cada vez mais vai abrir um mercado muito grande para várias áreas dentro da indústria, né, da cannabis, dos psicodélicos, das terapias, tudo mais. Eu acho que isso é um mercado muito importante. Uhum. Eu acho que os próximos anos assim vai ser de abertura mesmo dos nossos preconceitos, né? Da gente deixar isso assim para trás e da gente se abrir para esse novo. Avisou já que o tempo tá realmente esgotando, mas assim, Tá muito, bom. nossa, Adorei falar com foi você. muito grata mesmo, muito grata a todo mundo que participou. Chegamos a 111 pessoas, gente. Ai. Que ótimo. E E que alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever. Eu tenho um grupo também. Esse grupo do Telegram eu respondo várias coisas que as pessoas me mandam, que aí você pode ver lá, tem já algumas respostas. E eu fico muito feliz de receber pergunta. É assim que a gente, que é pesquisador, evolui nesse processo. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. então, muito obrigada mesmo, fiquei emocionada de ter você aqui. E tá, eu deixei o perfil dela lá nos stories, gente, então vocês só irem, dá pra vocês baixarem a cartilha também, que tá lá no perfil delas, que é incrível, eu tava lendo hoje, já mandei pra algumas pessoas. Que ótimo. E é isso. Um beijo, Beijo. então, obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.